Gostaria de começar lendo uns versículos em Atos, que é o trecho que eu quero ler realmente sobre o desejo de falar. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levantaram vivo o mancebo, e ficaram não poucos consolados. Primeiramente, nós vemos aqui uma reunião específica da Assembleia, que para nós, inclusive, aqui é uma luz, né, do dia em que nós partimos o pão. Diz aqui que eles estavam no primeiro dia da semana, o versículo 7, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos com a finalidade, com o propósito de partir o pão. Então esse é o dia do Senhor, né, que é visto também em Apocalipse e outras passagens também. Então é o dia que nós temos o privilégio de ser o dia do Senhor, é o dia dele. Quando fala acerca do domingo, no primeiro dia de semana, é um dia que ele tomou para ele, esse dia, e nos dá esse dia como privilégio que nós tivemos hoje aqui de partir o pão. Só que aqui havia algo muito proveitoso, que foi a presença do apóstolo Paulo nessa localidade. Então, certamente, eles aproveitaram, né, a oportunidade, o privilégio de estar esse irmão no meio deles, que talvez nunca mais ouvissem. Então Paulo falou. Mas eles não estavam reunidos aqui para ouvir o discurso de Paulo, estavam aqui para partir o pão. Então nós devemos entender que realmente esse dia, né, o domingo, na hora da ceia, realmente é o propósito, é partir o pão. E é um privilégio, falando dessa reunião, de nós entendermos que nós expressamos nesse dia, nesse momento, quando celebramos a ceia, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez para nós. É um momento que a Assembleia, junto, todos, por isso diz aqui, usa a palavra juntos, né? Porque é um momento que nós, juntos, expressamos nossa adoração e nossa gratidão. É um dia que nós sentamos, não para lembrar de nossas falhas que realmente nós temos, de nossos problemas que nós temos e de nossos irmãos, as nossas diferenças que infelizmente existem. Não é momento de sentar e pensar nisso. É o momento de nós levantar nossas vozes a uma voz e dar graças por aquilo que Ele fez em grande misericórdia e amor por nós. Então, eles estavam aproveitando aqui essa oportunidade, que o apóstolo estava aqui, para dar uma oportunidade que ele falasse. E nós sabemos aqui, que eu quero chamar a atenção, a importância, por que Paulo começou a falar. A importância, o final do versículo 9, o extenso discurso de Paulo. O que é isso? Será que aqui a palavra está querendo dizer que
Paulo era muito falador, então os irmãos, ele falava demais, então era extenso o que ele ia falar, e Paulo vai falar, então, então vai ser... Outra versão fala prolongado. Será que Paulo era muito prolongado para falar? Será que é isso que está falando aqui? Não é isso. Aqui nós estamos vendo que Paulo representa aqui para nós as verdades que Deus deixou para a igreja, para a assembleia nesse mundo. Paulo, nós sabemos que ele foi o responsável, que ele foi o ministro, ele recebeu a dispensação da graça a ele concedida para falar para nós as verdades que o Senhor, em glória, cabeça da igreja, tinha agora para nós. Inclusive, as cartas de Paulo são muito importantes, não que a Bíblia não seja, mas são importantes. Ontem o irmão chamou a atenção, nós estávamos lendo as parábolas de Mateus 13, do tesouro que um homem, um pai de família, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Estão saindo do tesouro. Coisas novas e coisas velhas. Coisas velhas pertencem às coisas do Velho Testamento. São preciosas porque é a palavra de Deus. Embora não foi dita diretamente a mim, mas é a palavra de Deus, da qual eu posso tirar muita coisa, como figuras para mim, instrução. Existem as coisas novas que são para mim, que é para a igreja. Então isso é muito interessante. E o que está acontecendo aqui é que Paulo ele recebeu e deixou nas suas cartas ensinamentos diretos para nós cristãos. Então Paulo começou a falar, e realmente muita coisa para falar. E Paulo, inclusive, disse coisas que estava longe daquilo que nós até podíamos entender. Nós vamos ler aí, nós vamos chegar lá, que nós vamos chegar nesse ponto aí, que Paulo ouviu coisas inefáveis, nós vamos chegar lá. Então, esse extenso, prolongado discurso é porque Paulo estaria sempre falando. Para nós é isso. Só que a presença do apóstolo e os privilégios, né, do que ele estava falando, não foi ou não foram suficientes para que despertasse a atenção de todos. Porque nós vemos nesse jovem que ele foi tomado de sono. Paulo falando, ele foi tomado de sono. Esse Eutico, a palavra Eutico, o nome dele, significa afortunado. Nós podemos dizer, por que será que foi até dito o nome? Podia falar um jovem que estava presente e caiu, dormiu e caiu. Mas o jovem chamado Eutico. Por que isso, né? Porque afortunado. Esse lugar que esse jovem tinha aqui é um privilégio muito grande, que é o lugar aonde que residem, vamos dizer assim, as verdades concernente à Assembleia. Qual que era o lugar que eles estavam reunidos? Versículo 8, cenáculo. Versículo 9, e estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu de onde? Terceiro andar. Um cenáculo no terceiro andar. Esse lugar, como falando outra vez, é onde estão, onde residem, é a altura de onde estão as verdades concernentes à igreja. Falando outra vez do tesouro, Israel, todas as suas promessas para Israel eram terrenas. E para a igreja celestial, todas as promessas nossas é para a glória. Não é nada aqui nesse mundo. Nós não devemos nunca confundir isso, achar que a igreja é uma continuação do judaísmo.
ou que nós temos alguma coisa, nós temos a ver com eles, nas suas promessas. Não é. Nós estamos encontrando aqui o terceiro andar. Vamos lá, então, no 2 Coríntios, capítulo 12, segurando aí. 2 Coríntios, capítulo 12. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Esse homem que ele está falando é ele mesmo. Por quê? Por que ele não diz eu? Quando eu pensar aqui, por que ele não falou eu? Ele falou, se convém gloriar-me, quando ele passarei as visões que ele recebeu. Daí ele fala, conheço um homem. Ele não diz eu. Porque ele está falando do paraíso, ele está falando desse lugar onde ele foi arrebatado. Esse lugar, irmãos, não tem o eu. Esse lugar é um lugar onde os santos, todos estão ali com os mesmos privilégios, com todas as bênçãos que nós temos em Cristo, igualmente recebidas. Falando outra vez de Israel, cada um tinha sua porção. O cristão, todas porções são de todos. Cristo deu a nós esse privilégio tão grande que não existe alguém mais do que o outro. Nós nunca devemos confundir dons, ministérios com bênçãos. Ah, o irmão é mais abençoado que eu. Ou pensar que o irmão, porque tem mais alguma coisa do que eu, financeiramente, que ele é mais abençoado. Não, nós não somos judeus. Israel era assim, porque as nossas bênçãos estão todas em Cristo. Estão nesse lugar aonde conheço um homem. É muito interessante porque ele fala isso, né? Conheço um homem. Porque ele não fala, eu sei que fui... Porque ele não fala, ele está fora desse lugar. Na Assembleia não existe o eu. É um lugar de tanto privilégio que o homem fica fora completamente do seu eu. E agora, na hora que ele vai falar mais para baixo, que ele vai falar do espinho da carne, daí ele fala eu. Aí ele fala, o Senhor pôs em mim o espinho na carne para que eu não me gloriasse das revelações que eu recebi. Daí ele começa a falar de eu. Então, esse lugar onde voltando a esse eutico estava lá, era esse lugar de terceiro andar. Era o lugar onde todas as bênçãos estão. Nós nunca devemos pensar, falando outra vez, de colocar essas verdades recebidas do Senhor ao nível desse mundo. Se fizermos isso, nós estamos caídos. Foi o que aconteceu figuradamente com esse homem, com esse eutico, esse jovem eutico, afortunado, caiu desse lugar. E uma vez caído desse lugar, é dado como morto. Nós vemos que Paulo, descendo, diz que a alma, né, a vida nele estava ainda. Isso para nós vemos que, como a história do testemunho aqui nesse mundo, nós vemos que houve uma época realmente em que chegou ao nível desse mundo e foi dado, por assim dizer, como morto. O testemunho do Senhor estava como morto aqui. Mas não estava realmente, como diz aqui, fora do corpo.
A alma até estava nele. Não vos perturbeis que a alma nele está. O milagre de Paulo foi colocar em ordem o organismo e a alma. E restaurou ele e levou para cima outra vez. Então, quando houve a queda da igreja, nós vemos da história do testemunho, nós vemos que quando a graça veio para levantar, trazer de volta, foi apenas uma questão de organizar as coisas e levar para o seu lugar outra vez. Porque não foi deixado. Nós vemos que outros milagres, muitos tiveram que o corpo voltar para a alma, né? Então, aqui não foi isso. A alma estava nele ainda. Eu posso dizer até que a queda, né, o cair de Eutico foi um castigo, né, por assim dizer, da indiferença do que Paulo estava falando. Paulo estava falando, irmãos, era para estar ali, ele atento. Duas coisas. Primeiro, a indiferença. E nós vemos que aonde ele estava sentado? Numa janela. Então, são duas coisas que acontecem. Ficamos num lugar de perigo e paramos de dar ouvido o que Paulo tem a dizer, que a palavra de Deus nos tem a dizer. O que vai acontecer? Pensa que ele vai cair para dentro? Vai cair para fora. Foi o que aconteceu com ele. Lembrando outra vez das parábolas que nós lemos ontem no estudo bíblico. Vamos lá em Mateus 13, só para ver algo bem semelhante. Mateus capítulo 13, 24 e 25. Mateus 13, 24 e 25, a parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Dormiu, diante da sua responsabilidade, dormiram, e veio o inimigo dele, né? Diz aqui, desse homem, né? Ao homem que semeou, veio o inimigo dele e semeou o joio lá no meio do trigo. Quando? Enquanto eles dormiam. Então, o sono espiritual, eu creio que é o grande laço que vem sobre nós. Não é verdade? O sono espiritual é coisa terrível, porque é algo que nós podemos falar que é lícito, né? Eu vejo esse sono como coisas lícitas. É permitir que as coisas lícitas tomem conta da nossa vida. Não é verdade? Lá falando aí das parábolas que nós lemos, nós vemos que a semente caiu no meio dos espinhos, que foram sufocados. O que aconteceu ali? O que era o problema? Eram coisas pecaminosas? O que era? Vamos ler o versículo. Versículo 22, aí de Mateus 13. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o que? Os cuidados deste mundo. E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. São coisas que realmente são lícitas. As preocupações dessa vida, aquele anseio de deixar certo o seu dia de amanhã, né? Nada melhor para uma pessoa, falando como homem, saber que eu tenho lá um fundinho para minha pensão da minha vida, então está garantida lá. Então,
Esse aqui é sair correndo atrás do vento. Vou lá correr atrás, vou garantir o meu futuro, porque já viu. Mas isso, irmãos, pode ser um laço. Eu não estou falando que ninguém aqui deve trabalhar, não é nada disso, não. Vocês sabem muito bem que eu não estou dizendo isso. Mas estou falando de tomar cuidado, sabe? Que os afãs dessa vida, as preocupações dessa vida, coisas que são lícitas, porque é o seu trabalho, porque é o seu estudo, porque é isso aí, vai sufocar a palavra e daí você vai começar sono, até o ponto que muitas vezes nós vemos que Paulo fala lá em Timóteo também nesse sentido, sabe, de desviarmos do caminho da fé por causa dessas coisas. E aqui o Eutico caiu por uma coisa lícita. Coitado, o rapaz está com sono. Não é verdade? Coitado, ele está com sono, está ali, ele tem que dormir. Esses homens aqui na parábola, coitado, dormiram, coitadinho, está cansado. E o fruto disso? E o resultado disso? É verdade? Então, nós vemos que esse lugar, voltando lá, que Eutico estava colocado, era um lugar de muito privilégio. Mas nós devemos entender que a graça de Deus, ela sempre foi suficiente para restaurar. Então esse Paulo, né, esse homem que estava lá em cima falando ainda, ele desce, recompõe esse jovem, leva ele para cima para ouvir, para partir o pão, né, para ouvir o que ele estava dizendo. Tem um versículo em Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro, fundição, e continua falando. Versículo 8, início do versículo. E depressa se tem desviado. Quando nós recebemos do Senhor as coisas, nós vemos aqui Israel, por exemplo, tendo saído do Egito, com mão poderosa, Jeová, em grande misericórdia, tirado de lá da mão de Faraó, passou pelo Mar Vermelho, tudo o que aconteceu, chegou aqui rapidinho. Enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, o Senhor fala para Moisés, depressa eles desviaram do caminho. Então nós devemos entender isso, que a queda é muito rápida. Para desviarmos das coisas do Senhor, é rápido. E eu quero dizer outra vez, tudo normalmente é por coisas lícitas. Paulo fala para os Filipenses, versículo para os Filipenses, vocês conhecem esse versículo já, mas vou lembrar, Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Filipenses 1, versículo 9 e 10. E peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor, abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Início do versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes. O irmão Darby diz assim, para que aproveis as coisas mais excelentes. Deus, o Senhor, o Espírito Santo, agindo em nós, trabalhando,
o trabalho, né, vamos falar assim, desse servo do Espírito Santo, é nos levar ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade, que fala que ele vos guiará a toda a verdade, é a Cristo, logicamente, que concerne toda a verdade hoje, com respeito a Ele. É o Espírito Santo fazendo isso, e sempre, irmão, tem mais. Entende? Às vezes nós paramos no meio do caminho como se tivesse acabado, já sei tudo. Estou até cansado de escutar isso aí. E é o que aconteceu com ele. Chegou uma hora que ele ficou cansado. Paulo estava falando como ele ficou cansado. E Paulo está falando de aprovar das coisas mais excelentes. E quando estamos nesse exercício, vamos dizer, que nossa vida é passo a passo, e a passo, e a passo, até o Senhor voltar, o inimigo dele, né, daquele que plantou a boa semente, que nos fala do diabo, que é inimigo direto do Senhor, e nós, consequentemente, tornou-se o nosso inimigo também, ele não vai, por isso que eu estou dizendo para você que vai ser pelas coisas lícitas, porque ele não vai chegar, se você está desfrutando das coisas do Senhor, ele não vai chegar oferecendo, não é verdade, assim, sei lá, você não vai trocar, você tem um carro que vale 50 mil reais, de eu chegar com uma Brasília 77 e falar, você quer trocar comigo? O cara vai dar risada, esse cara é tonto, vai trocar uma Brasília 77 é troco desse cara, o que você acha que eu vou dar? Você vai dar. Porque ele não vai chegar com a Brasília 77, ele vai chegar com algo bem parecido, enganando, porque ele não tem nada, né? Satanás não tem, irmãos, tem nada para dar. Ele só sabe o quê? Sabe tirar. Então ele vai enganar e vai começar a fazer chamada barganha. Então, por isso que eu estou falando, nós vamos, através das coisas lícitas, nós vamos meio que trocando e começamos a descer essas escadas que por graça nós vamos subindo para conhecer as coisas mais excelentes e de repente você vai chegar num ponto tal que você pode até perguntar, puxa, como é que eu vim parar aqui? Não vou mais nas reuniões, as coisas, não tenho prazer de ler a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Por coisas lícitas. E Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. E às vezes nós paramos aí só, todas as coisas me são lícitas. Então acabou, está escrito aqui, ó. Termina o versículo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, diz Paulo. Então essas coisas que nós temos que fazer nesse mundo, na direção do Senhor, fazer para que isso não se torne para nós um laço. É verdade? Versículo, voltando um pouquinho aí, estando aí em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vós sois luzes no Senhor. É algo que Ele fez em nós. É uma luz que brilha, que não faz força para brilhar. Não é verdade? Essa luz brilha, não precisa fazer força para brilhar. Quem alimenta ela é uma outra fonte. E nós, como luz, é o Senhor que dá
essa força. Só que aqui nós vemos algo semelhante. Versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está falando de alguém que está dormindo dentre os mortos. Ou seja, mesma coisa. Colocamos aqui três pessoas aqui deitado. 2 mortos e um vivo. Mas o vivo está dormindo. Você olha, você não sabe. Que estão todos no mesmo estado. E agora diz aqui, desperta, é a vida, né? Foi o caso de Eutico. Ele estava vivo, ele foi dado como morto, mas ele não estava morto. Tinha vida nele. Então a graça podia despertá-lo para ver os privilégios. Por isso que ele fala aqui, desperta, e Cristo vai iluminar. É Cristo, né? Nós vemos que ao despertar, Cristo é colocado em foco diante dos nossos olhos. Porque Ele é a fonte para nós de tudo. E esse Eutico, ele despertando o seu sono, né? Paulo fazendo esse milagre nele, levou a esse lugar de privilégio. Esses dias atrás o irmão falou sobre Provérbios 23. Um versículo, só para lembrar esse detalhe. Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Compra a verdade. Isso é uma coisa. E não a vendas. Às vezes nós pensamos só no preço que é pago para a verdade, mas aqui existe outro lado. Não a vendas. Assim como nós temos por graça o privilégio de comprar a verdade, nós também corremos o risco de vender. Por isso que eu falei que nós podemos realmente, passo a passo, descer desse degrau das coisas mais excelentes e vender. Vender a verdade. Como eu disse, vender aquele carro de 50 mil reais, trocar troco de banana. É verdade? Banana. Por quê? Porque você não vai. Aquilo que Cristo, sabe, somente Ele pode, como diz, desperta, e Cristo vai estar diante dele, vai encher. Só Ele pode fazer isso. Não é isso que o Senhor falou naquela parábola do Nécio, que queria ganhar o mundo, construir o celeiro, ganhou o mundo, e daí? E aí? Que diferença vai fazer? É verdade, irmão? Mas nós, eu vou sair aqui, ó, eu vou parar de ir na reunião, ficar trabalhando até meia-noite, eu vou não sei o quê, vou lá, eu vou ganhar, lógico. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Mas é isso? Será que é isso que nós estamos buscando, sabe? Ser grande nesse mundo, sabe? Conquistar. Será que é isso? Sabe? Quanto que está custando isso? Esse é o ponto, não é verdade? Esse é o ponto. Falando outra vez, são coisas lícitas, necessárias, sim, irmão, são coisas necessárias, tem família para cuidar. Vocês também têm, vocês têm um futuro, se o senhor não voltar, vocês têm que realmente correr atrás. Mas, por favor, faça isso diante do Senhor, para que esses cuidados dessa vida venha e sufoque, através dessas coisas lícitas, sufoque a palavra que quer e pode dar fruto na sua vida, a trazer gozo para a nossa vida, porque o Senhor, irmãos, está tão perto, o Senhor está tão perto,
E nós não sabemos nem se vai terminar essa conferência, não é assim? Não é essa a verdade que nós sabemos? O irmão não leu hoje, nós estamos partindo o pão, o irmão leu a celebração da Páscoa lá no Egito. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, cajado na mão e sandálias nos pés. Comê-lo-eis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Por que ele diz comer à pressa? E desse jeito estava o cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, porque eles iam embora do Egito. Era a primeira na instituição da Páscoa, ia ser só aquela que eles iam comer e ir embora do Egito. E quando nós partimos ao pão, nós devemos entender que esse espírito, né, esse caráter, é que nós devemos realmente estar conscientes disso, que talvez, irmãos, seja a última vez que nós partimos o pão aqui. Porque o nosso destino é a glória, é estar com Ele, né? Ele pagou esse preço tão alto para nos ter, não somente lá, hoje aqui. Conhecê-lo, né? Paulo fala o privilégio de conhecê-lo aqui. Enquanto estou esperando Ele, conhecer já Ele aqui. Como diz, Ele mesmo diz, conhecer o mesmo Senhor. Isso é um privilégio muito grande, sabe? Esse Senhor que cuida de nós, que tem, sabe, que é aquela ovelha do Salmo 23, se gloriando, se gabando do pastor que ela tem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz em passos verdejantes, me guia pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, me corrige, me guarda e vai me levar à casa celestial. Esse é o meu pastor que ela está falando. E isso, irmão, é o Senhor para nós. Esse homem que morreu, deu a vida dele para nos ter. Esse é o verdadeiro pastor, como o Senhor diz. Eu sou o verdadeiro, o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o Senhor fez isso, Ele provou para nós o amor que Ele tem por nós. E está aqui, nos dirigindo, nos guiando. Então o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar. Mas isso nós temos que entender que é algo, irmão, apesar de nós estamos falando de coletividade, mas é algo, quando nós estamos falando de pastor, é algo individual. Ela não diz lá, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. É algo que você tem na sua vida. É o seu. Tem um irmão que disse uma vez que ele pregou, estava falando do Evangelho numa região montanhosa lá do Peru, acho que. E ele estava falando desse versículo, falando para as pessoas, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Que isso é muito usado, né, como falando outra vez, você vê nos carros, vê tudo, qualquer loja que você entra. Mas isso é muito solene, porque é algo pessoal. É algo que você tem que saber isso. E ele dizia assim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É algo que você tem que ter para você. E tinha um jovem que estava ouvindo, e ele era um pastor de ovelhas. E ele levou as suas ovelhas aquela noite para um lugar, para as montanhas, para que elas pudessem achar pastagem lá perto, e deu uma geada muito grande à noite, muito frio, foi uma coisa inesperada, e esse jovem morreu lá no lugar que ele estava, cuidando das ovelhas dele. As pessoas não entenderam, mas ele entendeu. Esse jovem morreu segurando o dedo dele aqui assim. Então realmente você tem que ter a certeza, sabe? Meu pastor.
Isso é algo, possessão. Por isso que Paulo fala, quando vai falar desse privilégio, ele fala dele, ele não está sendo orgulhoso lá, mas está falando algo dele, para conhecê-lo. Ele está falando dele, eu conhecer mais dele. Será que é egoísmo? Não, realmente é um privilégio. E eu queria dizer, terminar, que esse tempo, irmãos, é para a nossa vida aqui. Aquelas velas que o John Kemp mostrou hoje de manhã aqui, que realmente até eu ia falar errado também, ia dar a resposta errada, como as crianças deram a resposta errada, eu também ia fazer, qualquer um de nós, naquelas 3 velas. O tempo, irmãos, de nós dedicarmos ao Senhor realmente, nunca é amanhã. Eu quero falar para os irmãos mais novos, das irmãs também, sabe? Que graças a Deus sempre nós temos alguém mais velho que nos apoia, que ensina, mas devemos entender que o Senhor está chamando, sabe? Cada um de nós, sabe? Para dedicar nossa vida, sabe? Termos algo pro bem dos nossos irmãos, sabe? Para auxílio. Às vezes nós falamos dos nossos irmãos que foi nessa época o Eutico foi levantado, né? Voltado para esse lugar. Nós vemos que na parte da história é a restauração das verdades que já existia lá no princípio, onde havia muitas luzes, que não foi por causa de falta de luz que ele caiu também. Havia muitas lâmpadas, muitas luzes nesse lugar. Essas mesmas verdades estão presentes hoje de volta. E isso aconteceu, que nós sabemos na época da história, nossos irmãos, né, Darby e outros, né, que foram partir o pão e voltaram, receberam outra vez essa verdade que chegou, graças ao Senhor, até nós. Falaram, o Darby, o fulano, o ciclano, puxa, que irmãos, né? Mas você sabe quantos anos tinha o Darby quando ele partiu o pão? Você acha que ele era um velho barbudo, que estudou a Bíblia há 50 anos? Quantos anos tinha o Darby, você sabe, Edu? Tinha 26, 27 anos, irmãos. Os irmãos reunidos ali, por graça, recebendo, restaurada todas as verdades que um dia caiu lá atrás. E eles estavam ali, sabe? Por graça, recebendo tudo aquilo. Eles não tinham nem 30 anos. Darby tinha 26 para 27 anos. E você às vezes fala, eu sou novo ainda, tenho tanta coisa para fazer. Irmão, isso que eu quero dizer, sabe? Cuidado, sabe? Cuidado com engano, sabe? De deixar para trás, queimar, sabe? Queimar essa etapa, sabe? Que nós temos de tanto privilégio de buscar as coisas do Senhor, sabe? E nos ocuparmos com ela, e deixa que o Senhor tome conta da sua vida. Deixa todos os afãs, sabe? Todos os cuidados, põe aos pés dele. Então eu queria, não de uma forma de desânimo, por favor, não estou dizendo isso, sabe? Mas queria alentá-los, irmãos, nós mesmos, sabe? Saber que o Senhor está tão perto, irmãos. O tempo está passando tão rápido e existe tanta bênção, sabe, para nós. Tanta coisa, sabe, para encher o nosso tempo, encher nossa alma de gozo, sabe? Na Assembleia, em nossa vida e tudo mais, sabe? Não vamos deixar a peteca cair, como diz o ditado. Então, eu estava pensando nesse trecho, que o Senhor possa abençoar. Podemos dar graça?